Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas utilizando métodos volumétricos na aplicação da área farmacêutica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a volumetria de precipitação. Bem, então, antes de falar da própria volumetria em si de precipitação, é importante a gente entender como ocorrem as reações de precipitação. Então, quando duas ou mais misturas de sólidos é formada, você tem ali um precipitado. Então, essas reações ela vai acontecer a partir de certos pares de íons de cargas opostas que se atraem tão fortemente que eles não vão ter atração pelas moléculas de água. Então, ao esses íons estarem presentes na mesma solução, ele forma uma ligação iônica muito forte e isso vai gerar o quê? Vai gerar um precipitado. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver íons, o iodeto de potássio com nitrato de chumbo em solução, o que vai acontecer? O iodeto de potássio, ele é hidrossolúvel, o nitrato de chumbo também, mas quando eu tenho essas espécies em solução, o que vai acontecer? O íon chumbo, ele tem uma alta afinidade pelo iodo, então ele vai formar uma ligação química tão forte que vai formar um precipitado, Então, esse sólido que é formado é o que caracteriza a precipitação. Então, normalmente, compostos que nós chamamos de insolúveis vão ter uma solubilidade inferior a 0,01 mol por litro. E às vezes a gente tem nessa coloração aqui bonita desse iodeto de chumbo. Bem, então, de todas as volumetrias que a gente vem trabalhando, a de precipitação ela é a menos precisa dentre as técnicas titulométricas. Então, muitas vezes se recorre à gravimetria também para a realização dessas análises quantitativas. É um método, como nós falamos agora há pouco, onde você tem ali um ponto de equivalência, como todo método titulométrico, e aí você vai o que? Você vai formar precipitados. Então, são reações que têm que ter uma estequiometria definida, já que é um requisito para você utilizar um método titulométrico. Então, normalmente o agente titulante ele vai formar um produto insolúvel com analito. E sem dúvida, o cloreto de prata, o nitrato de prata, ele é o principal agente titulante dessas reações, aplicado principalmente na determinação de cloretos. Então, a argemetria, que é o nome do método titulométrico da volumetria de precipitação, ele tem, que utiliza basicamente soluções de nitrato de prata, ele tem essa função, tá? Então, ele vai precipitar principalmente com cloretos de amônio, com cloretos de potássio, de sódio. Então, o foco mesmo é a determinação de íons cloreto e também de íons brometo. Bem, então o primeiro método que foi desenvolvido através dessa volumetria foi o método de Mohr, utilizado para a quantificação de cloretos, usando a prata como agente titulante. Então, a prata, quando ela encontra o íon cloreto em solução, ela forma o cloreto de prata, que é muito insolúvel. E aí você observa o que? A formação de precipitado. Então, se eu tiver o cloreto de prata, por exemplo, na presença do nitrato de prata como agente titulante, o que vai acontecer? Esse íon prata, ele tem uma alta afinidade pelo íon cloreto, formando esse precipitado, tá? E aí, a gente vai verificar que os indicadores utilizados na volumetria de precipitação também formam precipitados. Então, nessas volumetrias que a gente viu, tanto na de complexação quanto na de precipitação, a quantidade de indicador ela é importante, ela participa da reação, por isso que é fundamental realizar um ensaio em branco e é fundamental que a gente coloque a mesma quantidade do indicador em todas as triplicatas que a gente estiver realizando essa titulação. Então aqui a gente pode utilizar o dicromato de potássio como indicador e ele também vai formar aí um precipitado na presença de prata. Só que digamos assim, a prata ela tem preferência pelo íon cloreto, ela tem maior afinidade pelo íon cloreto. Então, enquanto tiver cloreto, a prata vai formando esse precipitado. Quando esgotar, quando eu não tiver mais o meu analito, quando esgotar o meu cloreto de prata, o que vai acontecer na presença do dicromato? Aí a prata, bem, não tem mais cloreto, para eu reagir, ele vai pegar o íon dicromato e vai formar um sólido, Só que esse sólido aqui do íon dicromato de prata, ele tem uma coloração avermelhada. Então é esse sólido, ligeiramente avermelhado, que vai mostrar para a gente a detecção do ponto final.
Então, esse sólido aqui que vai sendo formado, que é o cloreto de prata, ele é um sólido branco, meio pastoso, né? Então, você vai titular e você vai ver formando ali no fundo do Erlenmeyer esse sólido, só que é um sólido mais esbranquiçado. Quando todo o meu cloreto de prata, ou desculpa, todo o meu cloreto de sódio for esgotado, eu não tiver mais íons cloreto, na presença do dicromato, a prata, bom, não tem mais cloreto, e aí a segunda opção dela vai ser o dicromato. Só que aí, esse sólido que é formado, ele é marrom avermelhado, então você tem que prestar atenção no sólido que está sendo formado lá no fundo do Erlenmeyer. Por isso que a gente tem um problema aí com precisão, né, para você ter uma precisão da detecção do ponto final, porque você precisa de um leve excesso, né, do nitrato de prata para essa prata reagir com o indicador e você conseguir visualizar esse ponto final. Então aqui a reação paralela que a gente tem, quando acabar todo o cloreto de prata, a prata vai estar lá de bobeira, o nitrato de prata, e vai reagir com o dicromato, formando esse precipitado avermelhado, que é quando a gente consegue determinar. Então isso é o que a gente conhece por método de Mohr, que foi o primeiro método desenvolvido para a quantificação de íons cloreto utilizando a prata como titulante. Tá? Então aqui mostrando as reações, né, paralelas aqui do dicromato, aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, como eu disse, sempre título branco, porque principalmente a gente está vendo que o nosso indicador, que é o indicador, ele vai consumir o nosso titulante. Então a gente precisa fazer esse ensaio branco e descontar esse valor final. Então aqui uma fotinha mostrando, né? Fica tão bonitinho quando a gente está titulando, né? Eu digo que parece um coral de milho com canela em cima, tá? Então você vai adicionando à medida que você vai homogeneizando ali, o Erlenmeyer vai desaparecendo. Ele vai formando, né, aqui um precipitado branco. Quando esse precipitado ele começa a ficar mais alaranjado, indica o ponto final da titulação. Então a gente vai fazer isso na nossa aula prática, tá? Então o cloreto de prata é um sal menos solúvel, tá? E aí a gente vai tendo todo esse equilíbrio que eu já, né, o que fala nesses slides aqui para vocês dessa história aí do indicador, né, do dicromato de potássio também participar da reação, tá? Então aqui a reação principal é essa, que é a reação que a gente está quantificando, tá? Com a estequiometria de 1 para 1. E aí quando acaba todo o cloreto de sódio, todos os íons cloretos, a prata, que eu adicionar mais, a gota a mais que eu adicionar vai reagir com o dicromato, formando esse outro precipitado mais alaranjado, né, marrom avermelhado, que a gente identifica aí o ponto final. Bem, obviamente a solução de nitrato de prata ela precisa ser padronizada e existe um padrão primário para ela, para essa padronização, né? Então a gente normalmente padroniza com o cloreto de sódio, tá? Então aqui é um exemplo de padronização, né? O cloreto de sódio ele é um padrão primário, ele tem pureza suficiente para a gente fazer essa padronização, tá? E aí o indicador é o mesmo de cromato de potássio. Então, mostrando aqui para vocês um exemplo de padronização, né, dessa solução, se eu pegar 25 ml, né, de uma solução padrão de cloreto de sódio, né, e quiser aí fazer a titulação, né, com a solução de nitrato de prata, a gente tem aqui um exemplo, né, eu preciso titular o branco, então aqui, vamos supor que a gente gastou 25,55 ml de nitrato de prata, mas que o branco consumiu 0,58. Então, gente, eu tenho que descontar esse valor do branco, né, para a gente encontrar aqui a padronização da solução de nitrato de prata. Então, como a estequiometria, nós vimos que é uma estequiometria de 1 para 1, o número de mols, né, no ponto de equivalência, o número de mols do íon prata vai ser igual ao número de mols do íon cloreto, né? E aqui, quem a gente tem esse número de mols, né? A concentração vezes volume, concentração vezes volume. Então, concentração de nitrato de prata, que é a informação que nós queremos saber, já que nós estamos padronizando essa solução, vezes o volume de nitrato de prata gasto. Vai ser, que volume é esse, gente? Vai ser esse 25,58 menos 0,58, tá? Aqui está expresso em litro, já que a gente vai utilizar o que é a molaridade. A molaridade ela é expressa em litro. Então, a gente tem que converter esses ml aqui para litro. Vai ser igual à concentração da solução de cloreto de prata, que foi dado aqui, tá? Vezes o volume da líquida. A líquida que foi utilizada foi de 25 ml, colocando aqui em litro vai ser 0,025. Fazendo essa continha, nós temos a concentração, né, a molaridade dessa solução de nitrato de prata de 0,1005 mols por litro. Então aqui eu mostro para vocês como se dá essa padronização, tá? Além disso,
existe um outro método também de volumetria indireta para essa mesma determinação, que é chamado do método de Voillard. Então, é um método, né, de determinação indireta desses haletos e de outros ânions que possam precipitar com nitrato de prata. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma titulação de retorno, como nós vimos lá na titulação ácido-base. Então, a gente trata essa solução de cloreto, que eu quero determinar, com excesso de uma solução de nitrato de prata. Então, eu vou colocar uma quantidade da solução volumétrica de nitrato de prata e depois o excesso do que sobrou lá do nitrato de prata é que eu vou titular com o tiocianato. Também outra solução volumétrica de tiocianato. Então, o cloreto de prata ele é mais solúvel que o tiocianato e aí você tem essa outra reação. Então, você colocou o excesso, né, de cloreto de nitrato de prata. E aí, o que sobrou dele, o que a gente vai fazer? Ele vai reagir aqui com o íon cianeto e ele vai fazer o deslocamento desse íon cloreto. Então, ele vai fazer esse deslocamento, produzindo esse outro sólido, tá? Então, nesse método de Voillard, você tem, né, a formação, né, a prata reage com tiocianato, formando um sólido branco. Normalmente, né, utiliza o indicador de ferro 3 para fazer, né, essa detecção. Então, basicamente, a gente tem acontecendo isso na reação. Aqui, na titulação direta, né, você coloca o excesso. Então, o íon prata vai reagir com todo o íon, por exemplo, o íon cloreto, com os haletos. Então, reagiu com todo o íon cloreto, só que aí você tem o quê? Você tem um excesso de íon prata, porque a gente propositadamente colocou uma quantidade maior do que a necessária. Na retotitulação, eu vou titular, gente, esse excesso aqui, o que sobrou da prata, porque indiretamente eu sei quanto eu gastei para neutralizar, para formar esse cloreto, para reagir com o íon cloreto, tá? Então, esse excesso que ficou de bobeira lá, vai reagir com o cianeto, tá? O tiocianato. Então, reage com o tiocianato, formando, né, esse outro sólido, onde eu vou ter o ponto final da titulação. Aí, o que acontece? Quando o tiocianato acabar com a prata que está em excesso, vai sobrar tiocianato. Esse tiocianato que sobrou, porque não tem mais prata para ele reagir, ele vai agora reagir com o indicador, que é o ferro 3, e aí isso vai formar um sólido, né, que vai me permitir a detecção do ponto final. Um sólido, né, ele vai formar um complexo solúvel ali vermelho, tá? E aí essa solução avermelhada vai me dar o ponto final. Então, recapitulando, nós temos o nitrato de prata reagindo com cloreto, por exemplo. Coloco um excesso, já sei que vai sobrar o íon prata. Esse íon prata, ele vai para a retrotitulação, eu vou calcular esse excesso, pela diferença eu sei quanto gastou de nitrato de prata para reagir completamente com o cloreto, e aí esse excesso aqui, vou reagir com tiocianato. Na hora que acabar toda a prata, vai sobrar tiocianato, e o tiocianato vai fazer o quê? Ao encontrar o íon tiocianato livre, ele vai reagir com o ferro, formando uma coloração vermelho. Então, isso vai permitir a observação do ponto final da titulação. Então, isso é o método de Voillard. Então, né, na prática, como é que a gente vai ver? Ele vai sair dessa cor aqui alaranjada para essa cor vermelha acastanhada. Então, aqui eu mostrando para vocês como a gente pode utilizar uma titulação de retorno para essa mesma determinação. Então, a gente tem essa viragem aqui, tá? Bem, na próxima aula eu vou mostrar para vocês uma análise quantitativa de cloreto de potássio, utilizando a volumetria de precipitação.